Gosto amargo na boca, alteração no paladar, recentemente tem sido uma queixa frequente no meu consultório. Eu decidi explicar para vocês quais são as principais causas e tratamentos para boca amarga ou alteração no paladar. Vai desde questões endócrino-metabólicas até doenças neurológicas ou situações corriqueiras, certo? Tudo isso eu vou falar nesse vídeo. Antes disso, gente, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal para que você não perca mais nenhum conteúdo a partir de hoje. Só tem conteúdo relevante, interessante, de conteúdo denso, tudo muito bem explicado. Então se inscreve para não perder nada. E curte esse vídeo se você acha que é um vídeo relevante, interessante, que mais pessoas têm que saber sobre esse assunto, tá certo? Então agora vamos às informações. Como é, para vocês entenderem, primeiro vocês vão entender como é que é conduzido a percepção do sabor, né? Quando você consome o alimento, as papilas gustativas que estão na sua língua, então tem diversas papilas gustativas. São papilas que a gente chama de filiformes, circunvaladas, fungiformes. Essas papilas, diferente do que acreditava-se no passado que cada área da língua era responsável por alguma percepção de sabor, a gente sabe que não. O sabor é percebido de forma difusa em toda a língua. Existem áreas que você pode perceber mais o sabor amargo, que são normalmente áreas posteriores da língua, onde tem as papilas circunvaladas, que são essas papilas em forma de bolinha, né, que elas têm cerca de 7 a 12. E por que estrategicamente ali percebe o sabor mais amargo? Existe uma teoria evolutiva de que, por exemplo, venenos, substâncias tóxicas danosas para a vida do ser humano, normalmente são amargas. Então, uma teoria evolutiva é que ela não passaria daquela região porque geraria repulsa em quem está consumindo e o reflexo de vômito, então botaria para fora. E a gente percebe que, inclusive, crianças, bebês recém-nascidos, eles têm um reflexo contra o sabor amargo muito grande, justamente por uma questão evolutiva, né? Para que eles não ingiram acidentalmente produtos que possam ser danosos à saúde deles, tá? A gente sabe que o sabor é percebido difusamente, mas esse sabor amargo, mais posteriormente, ele é mais intenso, tá certo? E como é que é conduzido o sabor? Quando você consome algum alimento, esse alimento vai ser dissolvido, né? Alimento, bebida, qualquer medicamento, ele vai ser dissolvido na sua saliva. Então, na saliva tem gustina, né? E também tem mucina. São as principais substâncias que vão ser responsáveis pela diluição dos mediadores químicos do sabor para que sensibilize os botões e as papilas gustativas, tá certo? Então, na saliva vai ter componentes como água, a água também vai ser responsável por essa dissolução, ela é essencial, tá? Mas também a gustina e a mucina. Quando há dissolução, né, dessas substâncias químicas, elas vão sensibilizar os botões gustativos. Esses botões gustativos vão gerar uma série de reações químicas, tá? Muito parte dessa sensibilização dos botões gustativos vai ter participação do íon de zinco, né, o mineral zinco, e também de uma cascata de despolarização de membrana celular associado ao influxo de cálcio. Então, eu falei do o íon zinco, né, vai ter influxo de cálcio e vai ter despolarização de membrana que participa, por exemplo, sódio e potássio. Tudo isso vai acontecer depois dessa despolarização, depois que houve a sensibilização química, a identificação, vai haver a despolarização do nervo que vai levar a mensagem para o nosso sistema nervoso central, em região de córtex e também região do sistema límbico. Então você tem também uma relação afetiva, emocional com a percepção de sabores, né? Não só de identificação do sabor. Então é isso que acontece. Então vocês entenderam que para a percepção do sabor ser efetiva, você precisa de saliva. Então é comum em pessoas que têm baixo fluxo salivar, né, hipossalivação, por exemplo, ou alteração na composição salivar, terem alterações no paladar, porque justamente não vai ter água, gustina e mucina suficiente para a dissolução e sensibilização dos botões gustativos. Então, um dos fatores locais para a alteração no paladar é a redução do fluxo salivar. Então, por isso que os pacientes que chegam com essa queixa no meu consultório, eu, de forma imediata, já indico a avaliação do índice do fluxo salivar de forma não estimulada, que é em repouso, e também estimulado, que normalmente a gente estimula o paciente a salivar com algumas intervenções, tá? Então, essa é uma das medidas iniciais. Eu também avalio medicamentos em uso. Então, alguns medicamentos podem ser quelantes de zinco, e vocês entenderam que o zinco faz parte da sensibilização dos botões gustativos. Então, tem medicamentos que ou diminuem a biodisponibilidade do zinco na sua cavidade oral, né, até na sua saliva, como, por exemplo, quimioterápicos, né, mas também tem outros medicamentos que podem, como até utilizado para a doença de Wilson,
que, vou botar o nome aqui para vocês, que podem diminuir a questão da disponibilidade de zinco para a cavidade oral, que pode diminuir a percepção do sabor pelas pessoas. Outra questão são medicamentos que podem interagir com o zinco, então diminuir, digamos, a interação dele com os botões gustativos. Entre eles podem ser antihipertensivos, como IECAs, que é inibidores da enzima conversora da angiotensina, como vou dar um exemplo para vocês aqui, enalapril, captopril. Esses medicamentos podem interagir com o zinco, não diminuir a disponibilidade dele, mas interagir, e isso fazer com que as pessoas percebam mais o sabor amargo na boca ou tenham uma alteração da percepção do paladar em algumas situações. Existem outros medicamentos, como inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que são medicamentos utilizados para tratamento de ansiedade e depressão, mas também pode ser utilizado para outros tratamentos. Eles, dependendo da ativação, da interação com receptores, esses medicamentos podem diminuir tanto a condução do impulso nervoso de dopamina, que é essencial para a percepção do sabor dos alimentos, então a dopamina participa muito da percepção do sabor dos alimentos, como também a interação com glândulas salivares. Então, de acordo com o receptor que é estimulado, o neurotransmissor que pode ser estimulado, você pode diminuir a quantidade de saliva ou alterar a característica da composição dessa saliva. A gente tem principalmente 6 glândulas salivares maiores, né, que são parótidas, que estão bilateralmente aqui na frente do nosso ouvido. Tem as submandibulares, que estão mais ou menos nessa região, e tem as sublinguais, que estão embaixo da língua. Elas normalmente são bilaterais e participam da secreção de saliva da nossa boca. Então, por exemplo, na parótida você tem mais secreção de gustina, por exemplo. E aí por isso que ela pode ser uma glândula predominantemente serosa, que ela joga mais proteínas. Então ela tem um aspecto mais ligante da saliva, uma saliva mais espessa. Já as submandibulares e sublinguais podem secretar mais água e também mais mucina. E aí elas participam também dessa secreção salivar. Então, dependendo dessa interação, você pode reduzir a atividade de alguma determinada glândula salivar, alterando a composição da saliva, que pode meio que interferir nessa percepção do sabor. Então, os medicamentos inibidores da recaptação de serotonina também podem interferir nesse processo. Existem outros medicamentos como análogos do GLP-1, o famoso Mounjaro, mas também, por exemplo, o Ozempic, o Wegovy. Esses medicamentos, eles interagem em regiões do nosso sistema nervoso central, responsáveis pela recompensa de dopamina. Então, por exemplo, quando o paciente tem compulsão alimentar, ele tem uma relação de vício com a comida. E aí a dopamina é muito estimulada em estímulos alimentares. E entre as ações dos análogos de GLP-1 pode ser de redução da resposta de dopamina ao prazer alimentar. E como eu expliquei para vocês, a dopamina faz parte da condução do impulso nervoso da percepção do sabor, prazerosa do sabor. Então, os pacientes que utilizam esses análogos do GLP-1, eles podem ficar, digamos, menos receptivos aos prazeres do sabor, tá? Outra ação que esses medicamentos podem fazer é no sistema digestivo. Então, eles podem prolongar o tempo que o alimento vai ficar no seu estômago, né? Então, inibir o tempo de esvaziamento gástrico, e isso pode gerar mais refluxo gastroesofágico. Esse refluxo, principalmente que a gente diz laringofaringo, ele pode gerar sabor lingual, alterar a microbiota oral, porque tem um pH muito ácido que vem do estômago, que é de ácido clorídrico, que é extremamente ácido, cerca de 1,5, mas também pode vir de conteúdo de bile, bilioso, que tem um gosto mais amargo. E aí, esse alimento, quando tem no refluxo, ele se deposita na substância, na superfície lingual, podendo gerar sabor lingual, né? Um desequilíbrio na percepção do sabor por alteração do pH salivar e também da microbiota oral, que pode gerar mais gosto amargo na boca, alteração da percepção do sabor. Além dessas interações, dependendo do receptor que é estimulado, desse mecanismo entre a dopamina, por exemplo, em excesso, ela pode inibir a acetilcolina. A acetilcolina também age na questão da secreção salivar. Então, essa interação dos análogos de GLP-1 podem reduzir o fluxo salivar. Então, o paciente pode ter mais boca seca. Não é tão comum, não é um efeito colateral adverso tão comum, mas pode acontecer do paciente ter mais boca seca. E vocês já entenderam que a saliva é essencial para a condução dos mediadores químicos que vão sensibilizar os botões gustativos, tá? Então, os análogos de GLP-1 também podem participar desse processo. E outros medicamentos que podem reduzir o fluxo salivar. Então, por exemplo, ansiolíticos como clonazepam reduzem o fluxo salivar, então pode alterar a percepção de sabor. Escopolamina, que são medicamentos antiespasmódicos, por exemplo, para
relação de cólicas, eles inibem a acetilcolina e podem inibir o fluxo salivar, então isso pode alterar a percepção de sabor. Então, alguns medicamentos são analisados também na minha consulta quando o paciente chega com queixa de alteração salivar. Questões endócrino-metabólicas. Quais são as substâncias, né, os nutrientes que podem ser essenciais para a percepção de sabor? Zinco, vocês já estão sabendo, né? Mas além do zinco, tem a vitamina B12. A vitamina B12 participa de processos de metabolismo energético, de condução do impulso nervoso e também da renovação de células, né, da barreira epitelial da nossa boca, epitelial de pele. Então, a nossa pele da nossa boca se renova a cada 7 dias. Já os botões gustativos, de 10 a 14 dias. Então, são estruturas anatômicas do nosso corpo que se renovam com uma certa rapidez. E aí é essencial que tenha energia, que é através do metabolismo energético da vitamina B12, mas também a vitamina B12, junto com o ácido fólico, participa dos processos de divisão celular, de mitoses. E são essenciais para essa renovação dessas estruturas anatômicas da nossa boca. Então a vitamina B12 tem que estar em dias, participa do metabolismo energético, mitose, condução de impulso nervoso, né? Zinco, que eu já expliquei para vocês. E além da vitamina B12 e do zinco, o ferro. O ferro participa de diversas funções do nosso corpo, né? Entre elas até de proteção contra infecções, mas também de ações na nossa cavidade oral, tanto de cofatores enzimáticos, como também de condução de impulso nervoso e renovação celular. Então, ferro e B12 podem estar embaixo em uma questão anêmica, que vai reduzir as camadas de pele da boca. Então, as camadas de pele podem ficar reduzidas por conta das mitoses que não estão sendo eficientes e da redução da energia dos glóbulos vermelhos que vão levar sangue para a cavidade oral. Então, você reduz as camadas de pele, reduz a renovação celular e tudo isso pode gerar gosto amargo na boca. Além do mais, alimentos que antes não gerariam desconforto na boca, como alimentos mais quentes ou mais frios, ou até condimentados ou com corantes, agora geram porque essa boca está mais desprotegida por conta da redução das camadas de pele. Então, zinco, ferro e vitamina B12 são essenciais para a cavidade oral. Então, identifico alguma deficiência na consulta com o paciente também. Quais são as doenças endócrino-metabólicas? As principais que estão envolvidas na alteração do sabor podem ser hipotireoidismo, que é uma redução do funcionamento da glândula tireoide, que é em forma de borboleta que está aqui no nosso pescoço. Essa glândula produz hormônios como T3 e T4 que fazem parte do nosso metabolismo, mas não somente dele, mas fazem parte também da condução de impulso nervoso, fazem parte da renovação celular, inclusive da boca, né, do turnover, faz parte do metabolismo energético também, de glicose, né, de lipídios, de alguns nutrientes, como por exemplo a vitamina A, que é essencial para o turnover celular, do próprio ferro, vitamina C. Então, as doenças da tireoide podem afetar a cavidade oral, inclusive no aumento ou redução da secreção salivar e gerando também doenças inflamatórias e fúngicas na cavidade oral quando essa tireoide não está em harmonia. Além do mais, o hipotireoidismo pode gerar inflamações na cavidade oral, como por exemplo na língua, gerada pelo depósito de glicosaminoglicanos e mucopolissacarídeos. São substâncias inflamatórias que a tireoide também regula esses processos. Então, o paciente pode ter macroglossia, pode ter líquen plano oral, aumento da frequência de infecções fúngicas, tudo isso desencadeado pelo hipotireoidismo, que também pode reduzir também o metabolismo de zinco, que é essencial para a condução do impulso nervoso, fluxo salivar e turnover de renovação celular da cavidade oral. Então, hipotireoidismo é uma importante patologia para ser investigada quando o paciente tem queixa de alteração no paladar, gosto amargo na boca. Além do hipotireoidismo, diabetes. A diabetes mellitus também pode gerar uma neuropatia periférica, né? Porque quando a glicose está alta, que é o principal mecanismo da diabetes, né? Ou o paciente tem resistência insulínica ou tem uma produção insuficiente de insulina, então a insulina é o hormônio que pega a glicose que está na sua corrente sanguínea e leva para as células, para que as células absorvam essa glicose e produzam energia para desempenhar essas funções, principalmente células musculares, mas também células adiposas. Quando o paciente tem resistência insulínica ou não produz insulina suficiente, a glicose fica alta. E essa glicose alta interage com receptores proteicos, gerando o que a gente chama de glicosilação. Isso vai gerar enrijecimento de artérias, vai gerar entupimento de artérias periféricas, vai gerar um aumento da viscosidade sanguínea que diminui a migração de células inflamatórias. Isso pode favorecer mais infecções
no paciente, tanto periféricas como pés, boca, redução do fluxo salivar pela chegada de menos sangue, pela obstrução de artérias, arteríolas que vão nutrir esses tecidos, né? E também pode gerar danos aos nervos que são nutridos por esses vasos sanguíneos que foram entupidos. E aí isso aumenta o estresse oxidativo e esses nervos diminuem a sua condução. Isso pode gerar o quê? Mais dor, sobretudo em boca. Então é comum pacientes com glicose alta ter dor na boca, certo? Sobretudo na língua. Pode gerar alteração na composição salivar, e isso também pode gerar mais alteração da percepção do salivar, tanto pela redução da condução do impulso nervoso, quanto pela questão de alterações do padrão salivar, quanto pela redução do metabolismo de chegada de sangue, inclusive na região oral, de cavidade oral, de glândulas salivares, que vão reduzir toda a questão de dinâmica, de renovação celular e tudo mais, como de condução do impulso nervoso. Além do mais, com relação especial à diabetes, o medicamento da diabetes principal, que é a metformina, ele pode gerar uma alteração no paladar, pode gerar mais efeitos gastrointestinais, como náusea, né, e diarreia. E aí, normalmente, a gente recomenda, para o manejo disso, você utilizar o medicamento após as refeições ou utilizar a fórmula que a gente diz XR, que é de liberação prolongada, que evita os picos do medicamento na corrente sanguínea, que podem ter mais associação com os efeitos gastrointestinais. Então, de doenças endócrino-metabólicas, as principais que a gente pode pensar pode ser no hipotireoidismo, mas também na diabetes mellitus. Outras doenças, como doenças autoimunes, nós temos a síndrome de Sjögren, ou Sjögren. Síndrome de Sjögren é uma síndrome, uma doença autoimune que o principal mecanismo dela é o ataque às nossas glândulas lacrimais e glândulas salivares. Então, o seu corpo produz imunidade contra as suas glândulas salivares e glândulas lacrimais, atacando elas, substituindo o tecido da glândula salivar por tecido de fibrose, tecido cicatricial. E com o tempo, cada vez mais o paciente vai reduzindo o seu fluxo salivar e seu fluxo lacrimal. E aí o paciente percebe olhos secos, boca seca, alteração no paladar, infecções orais de repetição, aftas, dor na boca, uma série de questões. E aí, normalmente, o diagnóstico da síndrome de Sjögren pode ser a correlação dos sintomas, podem ser marcadores imunológicos, né, sanguíneos, mas o padrão ouro é a biópsia de glândula salivar menor, que você retira 5 glândulas salivares pelo menos, manda para análise histopatológica e observa se está tendo a substituição desse tecido, né, de glândula salivar por tecido de cicatriz. E aí a redução do fluxo salivar do paciente é constante. Então você avalia também por uma cialometria, que é a avaliação do fluxo salivar desse paciente. A síndrome de Sjögren, como o mecanismo dela principal pode ser a alteração do fluxo salivar, vai deixar a boca mais desprotegida, vai favorecer infecções fúngicas e vai diminuir a condução do impulso nervoso e dissolução dos mediadores químicos que vão ajudar o paciente na percepção desse paladar. Então, é uma das doenças autoimunes associada à síndrome de Sjögren, pode ter também o lúpus eritematoso sistêmico. O lúpus eritematoso sistêmico pode gerar neuropatias, doenças nos nervos que podem gerar as consequências semelhantes ao que a diabetes causa, que eu acabei de explicar para vocês. Então, essas doenças autoimunes podem estar relacionadas com a questão da alteração no paladar. Doenças neurológicas. Algumas doenças neurológicas, sobretudo o Parkinson, pode ter relação com alteração no paladar ou dor na boca. O Parkinson é um distúrbio em que pode haver uma redução do neurotransmissor dopamina. A dopamina, vocês já entenderam que faz parte da percepção prazerosa do sabor, de condução dos impulsos nervosos, responsáveis pela percepção do paladar, numa área do nosso sistema nervoso central. E quando você tem uma redução da dopamina, essa percepção de sabor pode ficar alterada, você pode estar perceptivo mais a alterações negativas do paladar, então um gosto amargo mais predominante, tá? Você pode ter alterações no fluxo salivar, porque a dopamina também faz parte desses processos, então o paciente pode ter ou cialorreia, excesso de salivação, ou redução do fluxo salivar, que isso pode alterar a percepção das conduções dos impulsos nervosos, porque altera a composição salivar, né? E altera mecanismos que vão ajudar nesse processo de identificação dos sabores. Então, Parkinson pode ser uma doença neurodegenerativa que você pode identificar em pacientes com queixa de alteração no paladar, alteração no fluxo salivar e dor na boca. Como, por exemplo, a síndrome da ardência bucal, que não é uma síndrome da ardência bucal propriamente dita, é uma ardência na boca provocada por distúrbios neurosensoriais desencadeados pelo Parkinson. Além do Parkinson, tem Alzheimer. O Alzheimer é uma doença progressiva neurodegenerativa que destrói sinapses e, dependendo das áreas que essas sinapses possam ser desfeitas, o paciente perde a sua característica emocional no sistema límbico da percepção do sabor, aquela característica afetiva, né? E também pode ter destruição de nervos
de acordo com a condução dos impulsos nervosos que vão gerar a percepção daqueles sabores. Então, pode ter uma bagunça na percepção de sabores. O paciente pode estar mais sensível a sabores amargos, azedos, ou ter uma seletividade alimentar por determinados alimentos, porque a condução do impulso nervoso é mais efetiva com aquele alimento. Então, existem essas relações com doenças neurodegenerativas como Parkinson e Alzheimer. Outra doença neurodegenerativa que pode ter relação com alteração no paladar é a esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença neurodegenerativa em que afeta a bainha de mielina dos nervos periféricos. A bainha de mielina é uma camada de gordura que favorece a condução do impulso nervoso de forma saltatória e também protege os neurônios. Quando você tem a destruição dessa bainha de mielina, os neurônios podem ter espécie de curtos-circuitos e uma condução ineficiente do impulso nervoso. Então, vocês já entenderam, o impulso nervoso não chega, ou gera curto-circuito, o paciente pode ter dor na boca, que a gente chama de glossodínia, né? Dor na língua, alterações no fluxo salivar, alterações na percepção do sabor, tudo isso provocado pela esclerose múltipla, tá certo? Explicando de forma geral todas essas influências que podem acontecer, não podemos deixar de fora infecções virais como o vírus da Covid-19. Então foi recente, as pessoas percebiam como principal sintoma inicial alteração no olfato e no paladar. E aí isso se consolidou como uma característica importante da Covid-19. Por que isso aconteceu? E por que isso acontece? É porque o vírus ele tem tropismo por determinados tecidos. Tropismo é afinidade, receptores. Entre eles o tecido respiratório, né? Mas também áreas de botões gustativos e áreas de tecidos epiteliais da cavidade oral que geram a resposta inflamatória e indução de apoptose. A apoptose é morte programada. Então, seu sistema nervoso identifica que aquela célula foi invadida por um vírus e induz que aquela célula se mate, para que não haja reprodução e progressão de vírus. É um dos mecanismos imunológicos nossos. E aí, o vírus da Covid-19 pode ter tropismo por esses tecidos epiteliais, botões gustativos e também tecidos neurosensoriais, como olfatório e também do paladar. Então, o vírus da Covid-19 pode gerar alterações no paladar, que podem ser transitórias ou permanentes, que você precisa de um tratamento mais adicional. Além disso, outras infecções virais que podem gerar alterações no paladar são infecções pelo vírus da herpes. Herpes simples ou também o herpes zoster. O herpes zoster é o vírus da catapora, que é o varicela zoster. E o herpes simples é o vírus que gera as lesões, né, as bolinhas na região da boca, mas também genital. Aí tem o herpes simples tipo 1 e tipo 2. Esse vírus, ele tem tropismo por gânglios nervosos. E os gânglios nervosos que ele afetar, dependendo de quais sejam, podem gerar uma neuroinflamação, que é uma neurite, e um prejuízo na condução do impulso nervoso para a efetividade desses nervos. Então, por exemplo, existe um nervo facial que é responsável pela percepção do sabor nos 2 terços anteriores da língua, em que muitas vezes os vírus, né, da herpes ficam em estado latente e se reativam nesses nervos. Como, por exemplo, o nervo corda do tímpano, que faz parte da inervação dos 2 terços anteriores da língua, ele também tem uma relação com o tropismo do vírus da herpes por ele. Tem outros nervos, como, por exemplo, o nervo trigêmeo. Mas o nervo trigêmeo ele não faz parte da percepção do sabor, ele faz parte mais da sensibilidade térmica e dolorosa da língua. Então, o paciente pode sentir a língua mais aquecida, mais fria, ou sem sensibilidade, ou dolorosa. E isso pode ter afinidade com relação do vírus herpes, né? E isso pode gerar alteração na percepção do sabor pelo desconforto causado na língua, certo? Então, inicialmente, as principais que eu penso podem ser essas. E aí, quando o paciente chega, a gente vai fazendo uma anamnese detalhada. Então, vocês já perceberam que investiga quais alimentações, como é que está a alimentação do paciente, como é que está a hidratação, para ver o fluxo salivar, analisa o fluxo salivar, vê as medicações em uso, vê histórico de doenças, né? Tanto neurodegenerativas, como endócrino-metabólicas, como infecções virais. Além também do histórico passado, por exemplo, como o AVC. Dependendo da área que teve o AVC, a área que entrou em morte, né, no cérebro por conta desse AVC, por exemplo, pode ser responsável por alguma percepção de sabor e o paciente ter essas alterações que a gente chama ou disgeusia, que é a alteração no paladar, ou hipogeusia, que é uma redução menor no paladar, ou uma bagunça na percepção do paladar. Então, AVC também pode ter essa relação, tá certo? Então, você investiga também isso. A partir daí, você vai avaliar como é que vai ser seu tratamento. Então, por exemplo, na diabetes, né? Você pode ver como é que está a glicemia desse paciente, pedir para fazer um mapa glicêmico ou solicitar uma hemoglobina glicada desse paciente, avaliar como é que estão as medicações, poder trocar por um XR, né, que é a liberação prolongada, ou ajustar esse medicamento a um horário que seja mais favorável a não ter alteração no paladar.
porque você avalia pelo tempo meia-vida do medicamento, então você ajusta isso. O paciente está fazendo tratamento para ansiedade, para depressão, você pode solicitar que outro medicamento que tenha um efeito similar nesse tratamento para essas doenças mentais, mas que não tenha um efeito no neurotransmissor que possa interferir na secreção do fluxo salivar, na redução da percepção do paladar, né? Por exemplo, outros medicamentos também que o paciente possa fazer uso, como para pressão arterial. Um enalapril, um captopril, se tivesse alteração no paladar, você pode trocar por um BRA, que é um bloqueador do receptor da angiotensina, como por exemplo losartana, certo? Sobre questões do Parkinson. Se você identificar um Parkinson, você pode encaminhar esse paciente para um neurologista, por exemplo, mas também você pode iniciar um tratamento para a questão do neurotransmissor de dopamina, enquanto esse paciente chega ao neurologista para a correta identificação e tratamento. Sobre doenças autoimunes como síndrome de Sjögren, lúpus, você faz o diagnóstico adequado para fazer o manejo em associação com o médico especialista em doenças autoimunes, como é um reumatologista, por exemplo. E alterações nos nutrientes, como por exemplo, deficiência de zinco, B12, ferro, você faz essa suplementação e avalia por onde estão sendo essas perdas. Existem medicamentos que aumentam a excreção de zinco, por exemplo, como o hidroclorotiazida, que é um diurético frequentemente utilizado para tratamento da pressão arterial. Existem também perdas sanguíneas, como por exemplo, uma menstruação mais exagerada, que faz com que o paciente entre em anemia, tenha redução de ferritina, de B12, um uso crônico de inibidores da bomba de prótons, que pode reduzir a absorção de proteínas e também de vitamina B12, né, a quebra de proteínas para absorver a vitamina B12, que é um chamado fator intrínseco, que participa disso. Você avalia também a troca temporária de medicação, ou associação, ou suplementação. E por aí vai, gente. Vai de acordo com o fator. O que é que eu digo para vocês? Primeiro, não se diagnostiquem por um vídeo, certo? Isso é um vídeo de orientação para que vocês tenham ideia da dimensão, que é uma alteração no paladar. E também não substituam o medicamento, nem tirem, nem botem por conta própria, tá? Até porque você não sabe se essa é a causa. Então, só um especialista treinado para fazer uma anamnese detalhada e pegar sacadas durante a consulta, que vai identificar o que é de fato que precisa ser feito. Existem outros tratamentos que podem ser feitos, por exemplo, pacientes que têm parestesia, paralisia facial, que pode ter relação com o nervo facial, que é o nervo corda do tímpano, nervo facial que é responsável pela percepção do sabor nos 2 terços anteriores da língua. Você pode associar com laser terapia, por exemplo. Existem também mecanismos como, por exemplo, após trauma, após inflamação aguda, após infecção viral, nas glândulas salivares, como, por exemplo, parótida, como pós-cachumba, que é uma parotidite, uma infecção, inflamação dentária exacerbada que favorecer compressões nervosas, como por exemplo o nervo corda do tímpano, ou nervo trigêmeo, ou nervo lingual, isso tudo pode estar associado. A própria doença do refluxo gastroesofágico, que é muito comum nas pessoas terem alteração no paladar, por depósito de sabor lingual, infecções fúngicas de repetição, você também pode fazer o manejo. Doenças respiratórias, que eu não falei, mas as doenças respiratórias podem gerar congestão nasal frequente, né? Então, o olfato e o paladar estão associados para a percepção do sabor, então os dois têm que estar funcionando bem. Então, o paciente que tem muita secreção nasal, que tem obstrução nasal de frequência, pode ter alteração na percepção do sabor. Então, infecções respiratórias, como por exemplo, rinossinusites crônicas, hipertrofia de adenoides, qualquer outra alteração nesse sentido pode alterar a percepção do sabor do paciente, e isso também deve ser manejado, né? A própria sinusite também pode gerar muito mais secreção nasal. O paciente que é respirador bucal, a mucosa fica muito ressecada. E o paciente asmático, por exemplo, ele utiliza normalmente medicamentos que a gente chama beta-agonistas. E esses medicamentos beta-agonistas, que é broncodilatador, eles podem interagir com a saliva, com as glândulas salivares, reduzindo o fluxo salivar. Então o paciente fica com mais boca seca e pode reduzir a percepção do sabor dos alimentos, além de ter mais favorecimento a infecções orais, como a própria cárie, e infecções fúngicas, como a candidíase oral. E doença periodontal. Doença periodontal é uma doença oral dos ligamentos que suportam o dente, né? E eles ligam o dente ao osso. Quando o paciente tem doença periodontal, ele pode ter com mais frequência secreção e desbiose na bactéria oral, da cavidade oral, né? Desbiose é o desequilíbrio de bactérias, então você permanece, as bactérias que vivenciam, crescem mais, que estão ganhando a guerra, são as bactérias que são mais, gostam de ambiente mais alcalino, mais básico. Então você tem alteração do pH salivar, que é uma das coisas que eu faço durante a consulta,
que pode gerar uma alteração na percepção de sabor. Então, o paciente pode ter tanto mais gosto amargo, como alteração na percepção de sabor, como ter mais mau hálito, tá certo? Gente, se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no meu canal para não perder mais nada a partir de hoje. Para quem precisar de consultas ou teleconsultas, eu vou deixar o WhatsApp de contato aqui da minha central de marcação, né, da minha secretária. E também tem meu site, para se vocês quiserem mais informações. E na descrição desse vídeo tem todos os locais onde me encontrar, em todas as minhas redes sociais, né? E Doctoralia, como marcar consulta e tudo mais, tá certo? Até o próximo vídeo, gente.